grosso e uma tesourinha, só para vocês terem, eu sou a louca do taping. Quem aqui, da nossa equipe aqui, acho que todo mundo já recebeu taping aqui comigo, porque eu sou a louca do taping mesmo. Eu nunca deixei de resolver um caso que eu não tivesse usado o taping. Então, assim, eu sou meio conhecida como a louca do taping mesmo, que eu amo. As malhas de compressão, elas são importantes também. Quando a gente fala de malha de compressão, a gente tem que entender que essa malha também tem uma pressão correta, ela pode ser suave ou média, nunca alta compressão, porque não pode garrotear. E, ao mesmo tempo, ela tem que fazer a compressão para poder aproximar, para que tenha uma reparação do segundo plano, né, dos planos profundos. Então, o uso da malha também, ela tem que ser muito bem orientada pelo profissional, para que a gente possa fazer uma compressão sem garrotear, porque senão, se garrotear, vai dar um efeito totalmente ao contrário. Bom, controle de edema, adesão de planos cirúrgicos, né, e modelagem. Para quem quiser saber mais sobre taping, gente, eu tenho no meu canal no YouTube um vídeo que eu gravei. Ele tem 10 minutos esse vídeo, vale a pena vocês assistirem, porque eu explico exatamente todas as compressões que são indicadas para o uso da malha. Então, um vídeo bem didático, bem ilustrativo. Aliás, sigam lá, né, gente? Dá uma curtidinha, compartilha com a colega, porque é isso que faz com que a gente leve bastante conhecimento bom, né, para fora da nossa equipe. A malha de compressão também faz o controle da metaloproteinase, não sei se vocês já ouviram falar, que são as proteínas que controlam a deposição das fibras de colágeno. Então, de acordo com a nossa compressão, a gente vai ter a deposição de metaloproteinase, que ela tem uma ação mecânica e sensorial para controlar também a resposta bioquímica de toda essa cicatrização. Aqui tem um artigo mostrando um trabalho, vou mostrar rapidinho para vocês. Olha, não sabiam o que fazer, fizeram esse estudo para poder marcar, acentuar os vincos do tanquinho. Então, pegaram alguns tubos de silicone e fizeram as marcações, colocaram em cima dos lugares onde foi feita a lipoaspiração para marcar o tanquinho. Com qual objetivo? De criar os vincos, né? Para que fique com aquela cara de quem foi para a academia. Gente, as pessoas fazem de tudo, né? Teve certo resultado, eles usam isso por 5 dias sem tirar. O resultado foi relativamente bom, mas assim, não teve nenhuma comprovação com evidência científica, tá? É isso que eu tinha para falar sobre o taping limpo 3D, só para vocês entenderem um pouquinho esse mundo, né? Que ele já tem ali, acho que há uns 3 anos isso no mercado, e agora que a gente tem visto cada vez mais, né, a busca por essa cirurgia, então a gente precisa estar preparado para atender esse paciente, tá? Que é o que a gente pode fazer, o que a gente sabe fazer. Vou fazer uma demonstração aqui na Luana, dá pra gente colocar? A Luana não fez, mas ela tem um abdômen, gente, de tanquinho. E aí eu vou usar esse abdômen para poder demonstrar. Alguém pode segurar para mim? As cores, elas não diferenciam em nada. Na verdade, é somente para você saber em que direção você usou para um objetivo e outro, tá? Então, as fitas, elas são cortadas. Você mede, né? A região que você vai colocar. Eu vou fazer alguns vincos, né, na Luana, para que a gente possa, então, marcar esse abdômen. Vou cortar na espessura de um dedo, mais ou menos. Qual que é o meu objetivo aqui? Fazer controle de edema e também aumentar a superfície, né, de adesão, então, dos 2 planos teciduais, superficiais e profundo, para que tenha o quê? Uma boa colagem. E aí a gente não tem o edema nas áreas onde a gente quer deixar marcado, então, esse vínculo da inserção do músculo. E aí vou fazer esses 2 aqui, ó, um aqui e outro aqui, e vou fazer os verticais. Não, esse é vertical. Os horizontais, eu confundo, gente. Horizontal e vertical. Para a gente poder marcar o abdômen de tanquinho. Então, imagina assim. Eu já fiz a drenagem normal, pós-operatória, né? E aí eu vou marcar aqui com 3 tiras. O taping, ele tem isso. Ele tem que ser cortado na hora, de acordo com o espaço que você tem para trabalhar. Não dá para você deixar cortado, tá? E aí você pode arredondar pontas para ficar mais fácil de você deixar mais tempo, né? Porque quando tem pontinha assim, ele descola mais fácil.
Então, depois da pele higienizada, se você fez drenagem, fez o tratamento, você vai higienizar, tirar tudo, remover tudo, e aí você vai descolar as pontas. Você vai colocar em cima, exatamente em cima do plano, onde o cirurgião fez mais lipoaspiração, onde ele cavou mais, que é isso que eles fazem. Ó, eu vou tracionar um pouco, tá? Essa tração aqui é para dar uma tensão mais ou menos de 30% na fita, porque eu aumento a compressão. Quando eu coloco mais tração nessa tensão, eu aumento a compressão, então eu deixo menos espaço para ficar entre um plano e outro. E aí eu aproximo, né? Quando eu aproximo esses dois planos, eu tenho uma formação do tecido de conexão, que é isso que a gente espera nesse momento. Então aqui, ó, depois que eu coloco, eu passo a mão, porque isso também tem a questão de você trabalhar a parte neurosensorial. Vou fazer, então, atravessado. Aqui, ó, vou marcar. Então, imagina que tem aqui um gominho superior. Crio também essa adesão aqui. Crio mais um aqui, ó. Eu vou fazendo pontes, né? Exatamente nos lugares onde ele deixou mais marcado. Então, diferente do que a gente faz normalmente para drenagem, aqui eu estou fazendo para adesividade, tá? Fica claro para vocês? É como se a gente tivesse aumentando um pouquinho dessa compressão para que a gente não tenha formação de líquidos aqui embaixo, para que a gente aproxime os dois planos e tenha uma boa formação desse tecido de conexão. Ó. É mais ou menos isso, aí você vem com a cinta por cima disso. E essa cinta não pode ter muita compressão, é uma cinta de suave compressão, tá? Porque se você colocar uma alta compressão, você vai estrangular, vai garrotear. Eu tenho que trocar em quantas vezes? Não entendi. Tem que trocar essa... Em quanto tempo não descolar, você mantém, tá? O máximo de tempo possível. Qual é a contraindicação? Pessoas que desenvolvem alergia ou que transpiraram, porque a cola, às vezes, ela é um pouquinho irritativa. Então, se ela perceber que ardeu, coçou, queimou, a gente tem que remover. Mas se não tiver nenhum problema, o máximo de tempo possível. De repente, as orientações para ela retirar em casa também. Sempre depois do banho, desenrolando com bastante cuidado. Porque se você arrancar, você traz junto também tecido, né? E você pode gerar, então, um tecido escoriado. É o que a gente vê quando, às vezes, as pessoas fazem um curativo e tiram o micropore, vai com tudo. É um pouco desse efeito, tá? Então, o cuidado, ele tem que ser sempre bem observado em relação a isso. A maior contraindicação é sudorese e pessoas que têm dermatite. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Se vocês tiverem depois mais dúvidas, eu tenho várias... obrigada, Luana. Eu dou curso de taping. Eu tenho um núcleo de curso, não sei se vocês conhecem, né? Mas o núcleo de cursos, o núcleo Margarete Férias, ele tem cursos e ele tem atendimentos. Então, se vocês quiserem passar por atendimento de taping, a gente faz, e a gente faz muito curso de taping também. Tem o taping estético e tem o taping cirúrgico, tá? São tapings diferentes. Tem o taping ortopédico, tem o taping da podologia. Gente, tem taping para tudo, para facial, aquela massagem que a professora Fátima fez, a gente pode potencializar os resultados com taping facial. E o que é legal, é tudo muito simples. Não tem, sabe, o custo é muito barato, não tem por que você não fazer. O que a gente tem que ter de mais caro aqui é o conhecimento. Tá bom? É isso, muito obrigada. Eu tenho uma surpresa, hoje eu estou cheia da surpresa, eu recebo surpresa, eu trago surpresa, né? Antes da aula do professor André, a gente preparou aqui uma apresentação com as alunas, e os alunos já foram alunos, ou alguns ainda são, mas, assim, há uns anos atrás eu ouvi dizer que existia uma massagem que os índios faziam a 10 mãos. E
Aí eu procurei, não achei. E aí eu sou aquela que não acha, então vou inventar, né? Às vezes dá certo. E aí eu fiz um evento aqui, neste palco. Vocês lembram? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Eu fiz um primeiro encontro de estética aqui. Tá bom. Fiz um encontro aqui, e aí eu queria ter um grande final. E aí eu chamei, assim, de última hora alguns alunos e a gente ensaiou uma coreografia, lembrando essa massagem a 10 mãos. E nós criamos uma coreografia, foi muito legal. Tem no YouTube também. Está bem mal filmado, porque nessa época não tinha essa coisa de filmar, nem me lembrei que podia registrar aquele momento. Tem um vídeo bem mal filmado lá, mas que traz um pouquinho do que aconteceu. E depois disso eu já fiz outras vezes, né? E a gente começou a fazer mais vezes com os alunos, a 4 mãos, a 6 mãos. E hoje, então, as meninas vão fazer. Eu acabei de saber que a gente inverteu. O André vem primeiro. Então eu vou apresentar o André e depois a gente apresenta as meninas, né? Pode ser? Então vamos colocar a aula do André. Eu não sei porque que a Globo não me contrata. Sou a rainha do improviso, né? Podia ser um programa de improviso, eu iria. É por isso que eu falo assim, quem tem um geminiano do lado, tem que ter muita paciência, né? Porque a gente muda de ideia muito rápido, mas a gente sempre muda de ideia para uma coisa melhor. Posso te apresentar? Eu vou ler todo aquele currículo lá, não vou ler não. O currículo que ele me mandou, muito lindo, muito orgulhoso, mas tem metade da página. Eu vou apresentar o professor André Ness, que todo mundo, quem não conhece, vai acabar de se apaixonar por ele agora. André, venha com toda a sua elegância. Muito obrigada por você ter aceitado estar aqui hoje compartilhando esse momento. Eu só tenho a agradecer. Realmente é uma grande alegria rever todas essas pessoas queridas com quem tive a honra de... Quer que Maga? Volta aqui um pouquinho. Então, me senti muito honrado de fazer parte e compartilhar com vocês esses momentos que são únicos, ímpares, né? A primeira vez que eu tive a oportunidade de demonstrar um pouco do meu trabalho foi exatamente nesse palco, através do convite da querida Regina Gante, que fez que eu fizesse a apresentação, e foi antes da apresentação que a Margarete demonstrou. Por isso eu pedi que exatamente depois de 10 anos ocorresse a mesma coisa. Eu realizasse a minha apresentação e de uma forma muito especial, todos que estão preparados ali fizessem o grande finale. Quero agradecer a presença de todos vocês, de todos os colegas com quem dividimos as nossas carreiras acadêmicas, nossas salas acadêmicas. Agradecer, eu gostaria de ajoelhar e dar o beijo à mão de uma pessoa, representando todas as mulheres aqui presentes, em função do dia 8 de março, mas do Dia da Mulher, pessoa mais experiente nesse auditório, que é a Ala Sherman. E gostaria que vocês realmente aplaudissem forte, porque ela faz 80 anos. E lógico, eu estou aprendendo, que nem a professora Margarete falou, a gente está aprendendo a mexer com o negócio de internet, e eu vou fazer uma selfie aqui antes de você sair, Maga, vem aqui, por favor. Só mostrar o sorriso. Lá aqui, olha lá. Primeiro essa turma linda daqui. Não pode ficar tranquila. E a turma linda de lá. E a turma linda de cima. Aê! Perfeito. Eu preciso do passador. Passador. Bem, eu trabalho com massagem e eu sou apaixonado por massagem. E gosto de escrever sobre massagem. Tanto que a minha primeira namorada, eu nunca contei isso em público. A minha primeira namorada, eu falei para ela, não pedi ela em namoro, eu falei assim, eu gostaria da sua mão. Ela, para quê? Eu não namorava ela ainda, mas queria pedir ela em namoro. Eu falei assim, eu aprendi algo que acho que vai ser bom e gostaria de fazer nas suas mãos. E fiz a massagem. Aí no final eu disse,
Gostaria de ter uma pessoa como você para massagear todos os dias. Mas não casei com ela. Porque uma vez eu atrasei 1 hora para chegar no compromisso. E eu vou contar a causa do porquê terminamos. Foi uma das coisas mais incríveis. Talvez um dia até falo isso na televisão. Eu cheguei atrasado 1 hora. Íamos para um casamento. E ela então não abriu o portão. Estava nervosa. E garoando. Eu do lado de fora, tomando chuva. E ela na frente, me dando bronca. Só que ela me dava bronca, brava. E eu falei, mas não tem o que fazer. E ela irritada, daqui a pouco eu ouvi um barulhinho. Aí eu olhei. Daqui a pouco de novo. Falei, o que é isso? Depois ela brava, irritada. Aí eu dentro de mim, isso é um peido. E eu então olhei para ela e comecei a rir também. Aí ela começou a chorar, ficou brava. E entrou, daqui a pouco veio o pai dela muito bravo, falou, por que ela entrou chorando? Eu falei, só porque eu dei uma risadinha. Ah, por que você riu? Porque ela peidou. Ela brigava e eu não conseguia entender de onde vinha o som, depois eu entendi, eu comecei a dar gargalhada, daí até ele deu uma gargalhada. Mas nunca mais nos falamos até hoje. Perdi a namorada que eu fiz tanto carinho à massagem. Bem, vamos falar sobre massagem Thai. Thai massagem. É uma técnica que eu tive assim, a grata alegria de conhecer grandes mestres que conheceram, né? E trouxeram essas informações. Informações que foram, cada vez mais, sendo constituídas e hoje tem escolas de formação. E eu tive a grata alegria de ter o poder de almoçar e jantar falando só sobre isso com a querida professora Maria de Fátima, que esteve lá. Vivenciou esse momento de forma brilhante. E segue ela no Instagram para ver as fotos maravilhosas do ambiente cinematográfico. Maravilhoso. E eu prometi então, para esses professores de perpetuar algumas coisas que são muito importantes. Entre elas o conhecimento passado, sempre de mestre a mestre. Eu não sou um mestre dentro da área, eu sou um aprendiz. Eu tive a oportunidade de aprender. E, lembrando vocês, como é conhecido aqui no Brasil? Como Thai massagem, massagem Thai, massagem tailandesa, são alguns dos nomes mais conhecidos e populares em nosso país. O que é interessante saber que desde quando nós conhecemos, aqui no Brasil teve uma influência americana das técnicas, assim como foi o Seitai, o Shiatsu, a própria massagem Thai, sempre chega nos Estados Unidos primeiro para depois vir para o Brasil. E quando chegou nos Estados Unidos, lamentavelmente, foram através da guerra que conheceram as técnicas de massagem do Oriente. E muitas vezes, o que acontece? Pelos ganhos ser muito superiores ao que se ganhava em seu país natal, essas pessoas se submetiam a algumas situações meio complicadas, montando as famosas casas de massagem tailandesa, que muitas vezes escondia um trabalho escravo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não teve essa situação de trabalho escravo com as massagens Thai, mas tem o comportamento de às vezes escurecer um comportamento inadequado com as práticas de massagem. Bem, só para vocês entenderem que a massagem ela tem uma proposta, que é promover o reequilíbrio de todos os chakras. Os chakras estão intimamente ligados com os órgãos. E uma vez que nós trabalhamos com todas as estruturas osteomusculares, você tem a mobilidade do corpo e, consequentemente, o bom funcionamento desses órgãos. Isso mantém o chamado energia circulante, energia zen, sem bloqueios. É isso que nós queremos com a prática. Existe também o que nós conhecemos como práticas que valorizam a natureza. Desde o líquido, do beber água, caminhar na água, usufruir da água, do ar, respirar bem, da boa alimentação, também aproveitar bem o sono reparador, tudo isso com auxílio das práticas de massagem. Essa é a proposta orientada no próprio país para os seus, como se diz, todos os frequentadores da técnica de massagem. Gostaria que gentilmente vocês colocassem o polegar para o processo tifoide. Abaixo aqui do corpo do externo e a outra mão sobreposta. Inspira. Na expiração pressiona. Mais uma vez inspira. Só que agora vibra. Mais uma vez inspira. E agora vibra. E pressiona. Ótimo. Isso é muito importante. Respirar bem é aumentar a oxigenação. E para o momento que estamos vivendo, é muito importante estimular bem essa respiração.
não é só ficar em casa, não é só fugir, é aumentar a capacidade inspiratória, fazer com que o oxigênio chegue melhor nessa área pulmonar. Pedindo licença, você não vai tocar nas mãos, no rosto e nem na pele, mas você vai tocar no joelho da pessoa ao lado. Com licença. Uma vez que a pessoa permitiu, nunca toca nenhum cliente seu sem pedir licença. E aí agora você vai fazer o seguinte, você vai inspirar, conforme você inspira, você vai fechar sua mão e pressionar. Ó. Na expiração, solta, impressiona, põe o peso. Inspira, solta o peso. Inspira, solta o peso. E diz para a pessoa, né? Depois te dou o meu cartão, tira a mão dela. Muito bem. Nós temos aí a prática que pode ser realizada sobre um tatame, sobre um colchonete ou sobre uma maca baixa. É o que nós preparamos aqui. Essa prática ela pode ser feita de uma forma onde a pessoa não há necessidade de exposição corporal ou exposição corporal, dependendo do ambiente que vai trabalhar. Uma das pessoas que foram muitas minhas voluntárias, e até hoje eu tenho a grata alegria, e gostaria de colocar aqui em público, que dentre vocês já tem uma pessoa que já está comigo, e vai trabalhar comigo, que é o Caio. Meu primeiro convidado para trabalhar comigo na clínica. Honrado, Caio, de ter você no grupo. Parabéns. E já terça-feira já vai atender a primeira pessoa idosa, da sua responsabilidade. Ou seja, são técnicas, ele esteve aprendendo massagem esportiva, agora vai aprender massagem Thai, e nós vamos estar desenvolvendo. E o que nós queremos é, se pessoas idosas recebem e sentem bem, imagina os jovens. É isso que nós queremos, que melhore as condições físicas, principalmente emocionais e também espirituais. Todos nós temos exatamente um pontinho dentro do cérebro que foi feito para crer. Independente da sua crença religiosa, esse ponto existe. E você necessita crer em algo. Se não crê em Deus, se não crê em Buda, se não crê em deuses, se não crê na natureza, você precisa crer em alguma coisa. Ou seja, esse ponto existe dentro do cérebro e foi feito para crer. Então, independente da sua crença religiosa, nesta terra, você só passa uma única vez. Então, eu sempre digo que com esse corpo, devemos fazer o melhor com ele. E uma coisa muito importante, nesta vida, só é vida quando envolvida na vida de outra vida, para dar sentido à vida. Então mostramos o poder das nossas vidas antes de sairmos daqui, após a próxima apresentação, ficando em pé, vencendo o bloqueio do coronavírus, porque ninguém... Liga aí. 1, 2, 3. Antes, então, de sair desse salão, vou pedir para que vocês gentilmente... Fica aqui, Maiara. Vocês vão dar um abraço massoterápico nessa pessoa ao lado que ficou o dia inteiro ao seu lado. Abraço massoterápico, observe, é abrir os braços, abraçar a pessoa e abraça para abraçar e massagear essas costas que ficou o dia inteiro sentada. Em pé, dá um abraço massoterápico nessa pessoa e daqui a pouquinho você vai se despedir dela. Já vou entregar. Tá bom, tá bom. Já vai acabar? Ótimo. Perfeito! Existe uma autora chamada Phyllis Davis que diz que para sermos pessoas felizes e saudáveis, precisamos abraçar entre 15 a 18 vezes por dia. Se a pessoa do seu lado não levantou, só pensa consigo, vai morrer cedo, não tem problema. Né? Bem, nós temos aí algumas contraindicações da relação à massagem. As principais contraindicações são aquelas que favorecem o aumento da dor aguda. A pessoa já tem uma osteoporose de comprometimento articular, já tem uma ruptura, uma fratura, está recuperando a lesão recente, então nós vamos ter o quê? Um cuidado especial com essa pessoa. Caso contrário, todos são passíveis para as manobras das técnicas de massagem. O que nós vamos fazer é o quê? Melhorar o deslizamento, a viscosidade, fazer o cisalhamento muscular funcionar melhor. Ou seja, tudo vai funcionar melhor a partir do momento que você aumenta um pouquinho o estímulo proprioceptivo. Então, se eu consigo chegar até aqui, eu vou um pouco mais. Só que auxiliado com a prática de massagem. Essa é a proposta. Aqui só um retrospecto muito interessante sobre de onde está, como é que está a prática da história da massagem.
Lembrando a vocês que a China é o berço do registro da prática de massagem em 2700 anos antes de Cristo, através do livro Imperador Amarelo. Depois nós temos aí diversas situações a qual chegamos aos dias de hoje, através das viagens internacionais, a qual nós tivemos aí a nossa querida professora Maria de Fátima presente lá, prestigiando e conhecendo. Ou seja, hoje avançou as fronteiras e essas práticas fazem parte da nossa rotina. E é muito importante saber que as clínicas e spas estão cada vez mais tendo técnicas elaboradas. E é isso que nós queremos que possam ter. Lembrando a vocês que o objetivo é favorecer com que aquela coluna única, quando nascemos, chamada coluna primária, seja vencida através dos movimentos, através dos estímulos, chegando a uma mobilidade. Existem diversas referências nacionais e internacionais, aonde fala sobre a técnica massagem Thai. No Brasil só tem 2 livros traduzidos e um de autoria de brasileiros. Aí está algumas sequências. Lembrando a vocês que nós temos o mais importante aqui no Brasil, uma série de livros importantes que foram coordenados pela querida professora Maria de Fátima, a qual fui autor junto com outros colegas que estão aqui presentes, chamado Spa Terapia, que tem a informação sobre essas técnicas de massagem para spa. Eu encerro a minha parte teórica para poder entrar então a minha modelo e fazer uma demonstração. Mas antes, a música. 1, 2, 3, música. A última música. A pessoa está fazendo calma, calma, calma. Sim, calma. Eu vou pedir para vocês, enquanto ele pede calma, vocês vão ficar em pé e afastar as pernas. A querida professora Margarete falou assim, nada de ficar alisando ninguém. Perfeito. Ninguém alisa ninguém. Só que, hoje as mulheres muito jovens, 40 anos, homens também, espirra, tchim, já urinou. Então, para isso não acontecer, só vamos contrair o glúteo. Ó. Mais alto o som. Olha o glúteo.